Perfeito. Muito bom dia a todos. Nossa aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar os enfoques teóricos relacionados aos métodos e técnicas de pesquisa em psicologia. É muito importante a gente ter em mente que, a partir de agora, nós estamos começando a disciplina e vamos ter todo um aporte teórico, metodológico, que visa auxiliar vocês na realização de um projeto de pesquisa, né? Nós comentamos na aula, né, inicial, quem estava na primeira aula, que nós teremos ao longo da nossa disciplina a realização de 3 dispositivos de pesquisa. Vamos aplicar 3 formulários, ou, se você preferir, 3 questionários. Não apenas isso, né? Além dos questionários, nós vamos trabalhar um enfoque que é uma construção de um projeto de pesquisa. Por que a gente precisa ir detalhando esses passos de um projeto de pesquisa? Visando auxiliar vocês no trabalho com as demais disciplinas que vocês, doravante, passam a enfrentar ao longo do curso. Vocês são alunos de terceiro período, mas também visando a construção de um projeto de pesquisa, mas ao final do curso, quando vocês já estiverem se preparando para os 2 últimos períodos, né, 9º e 10º, em alguns casos pode ser 8º e 9º, isso vai muito, né, de como que vocês vão construindo aí a caminhada, difere um pouquinho ou outro, mas basicamente é ali no 8, 9 e 10º períodos, em que vocês terminam o curso com um grande projeto de intervenção ou um projeto de pesquisa e, propriamente, a aplicação da intervenção ou a aplicação dessa pesquisa. Bom, para também os objetivos da nossa disciplina, né, não apenas visando o futuro, visando a caminhada de vocês, nós precisamos pensar em, metodologicamente, como que a gente escolhe os nossos objetivos de pesquisa e como que a gente constrói adequadamente o trabalho da nossa pesquisa. Então, antes de mais nada, né, muitas das vezes o senso comum de todo estudante qual que é o tema da minha pesquisa? Né? Já ouviram essa expressão? Já trocaram essa expressão? Muitas das vezes vocês estão aí pensando, eu vou pesquisar sobre o quê para fazer os questionários da disciplina de métodos e técnicas de pesquisa. Ou, eu vou pesquisar o quê sobre o trabalho da Marinela, sobre o trabalho da outra professora. Geralmente, a gente usa essa palavra tema meio que pouco fora do lugar. Ou a gente usa inadequadamente para se tratar a respeito de pesquisa. Porque quando eu falo qual é o tema da minha pesquisa, na verdade, eu abri um guarda-chuva tão grande, mas tão grande, que eu mal consigo fechar, né? Pensem comigo quando alguém pergunta para vocês, e geralmente as pessoas fazem essa pergunta, isso está na cabeça de todo mundo, qual que é o tema do seu trabalho, né? Quando, na verdade, a pergunta deveria ser outra. Qual é o problema que o seu trabalho se propõe a responder? Né? Essa deveria ser a pergunta. Mas todo mundo chega perto de você e pergunta, Daniele, Júlia, Roberta, Camila, Raíssa, Matheus, qual é o tema do seu trabalho? E aí você fala, o tema do meu trabalho é pandemia da Covid-19. Vocês estão prestando atenção no meu silêncio? Reparem que quando eu falo pandemia, quando eu falo estresse, quando eu falo autoestima, quando eu falo ansiedade, quando eu falo primeiros anos do trabalho de um psicólogo, quando eu falo trabalho com RH, quando eu falo trabalho com clínica, eu estou abrindo tanto que aí eu preciso de mais 2, 3 minutos para efetivamente explicar, olha, eu quero trabalhar sobre a Covid-19, mas eu quero trabalhar sobre o adoecimento mental de quem trabalha na linha de frente. Ou então, eu quero trabalhar a pandemia, mas quero trabalhar o estresse das pessoas que estão com medo de perder o trabalho, de perder o emprego.
Ou quero trabalhar a autoestima, mas quando eu falo em autoestima, eu estou falando de quem? De que tipo de autoestima? Relacionada à confiança, relacionada ao bem-estar com seu corpo, com a sua aparência, com a imagem que as pessoas têm de você, relacionado com o seu bem-estar e satisfação no local de trabalho. Então, quando eu penso em fazer uma pesquisa, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é ter alguns procedimentos, né, tranquilos, organizados, de eu pensar a minha pesquisa, né? Então, duas coisas nesse momento são importantes, né? Os objetivos, embora muitas das vezes ainda eu não tenho não é o momento certo de eu delimitar objetivos, né? Até porque toda vez que eu penso numa atividade de pesquisa, os objetivos, eles caminham depois que eu faço alguma leitura, depois que eu faço alguma pesquisa inicial, depois que eu visito alguns artigos, mas, basicamente, o que eu gostaria de colocar na cabeça de vocês hoje é a palavra problema, né? Problema. E por que que eu quero colocar a palavra problema? Embora a gente não goste muito dessa palavra, porque ela está associada com dor de cabeça, com preocupação, mas em pesquisa, na verdade, quando eu falo de problema, eu estou falando justamente sobre para o que a pesquisa e a ciência existem. Então, anotem aí no caderno de vocês, nas anotações. Lembre que eu pedi para vocês terem algum lugar de anotação. Quem gostar de nota eletrônica no computador, coloca. Quem gostar de caderno. Problema de pesquisa. O que que é? O que que significa isso? Né? Para que eu tenho que me preocupar com o problema? Justamente por causa do que eu vou falar agora. Toda vez que eu penso em ciência, ou o porquê que a ciência existe, ela existe para resolver problemas. Exatamente isso, né? Parece muito simples e de fato é simples, né? A ciência tem como objetivo principal solucionar problemas, né? Então, quando eu penso, né, que eu quero, eu gostaria de trabalhar com autoestima, né? Quero trabalhar com autoestima relacionada, como que mães, mulheres, indivíduos, trabalhadores. Eu quero trabalhar com autoestima, mas aí vem uma segunda pergunta. Tudo bem, você quer trabalhar com a autoestima. Qual é o problema que a sua pesquisa está se propondo a resolver? Viram como mudou de figura? Ou então, alguém pode dizer para você o seguinte: que tipo de problema você quer resolver com a sua pesquisa? Né? Então, justamente a pesquisa científica, a ciência existe para nos ajudar a resolver problemas do nosso cotidiano. Problemas na vida das pessoas, problemas na vida de instituições, problema na vida dos países, problema na saúde pública, problema na vida dos trabalhadores, problemas que estão no cotidiano. Então, quando uma pessoa faz pesquisa, ela está se propondo a resolver um problema, né? Muitas das vezes, a pessoa faz uma pesquisa num campo muito básico, né? Que é o que a gente chama assim, revisão de literatura. É aquela pesquisa que você vai para a biblioteca, ou você vai para a internet, você vai consultar artigos, você vai entrevistar pessoas e você vai levantar material. Então, você não vai a campo, você não vai a laboratório, você não faz análises elaboradas, você não entrevista as pessoas, checa essas perguntas, quantifica estatisticamente. Geralmente você faz aquilo que a gente chama de pesquisa de exploração. Você levanta dados e depois você se propõe a refletir sobre esses dados. Mesmo essa pesquisa mais bibliográfica, como a gente fala, esse tipo de pesquisa também deve resolver algum problema. Ou seja, eu preciso me colocar na posição de um pesquisador
que tem uma pergunta para ser respondida. Então, eu tenho um problema para ser solucionado. Então, muitas das vezes, o que que acontece? Na hora de você escolher um objeto de pesquisa, na hora de você delimitar o campo da sua investigação, o caminho que você vai traçar, muitas das vezes o pesquisador, o estudante, ele pula essa etapa, né? Ele busca um tema, procura um enfoque, delimita lá um ou outro objetivo e sai pesquisando. No meio do caminho, depois de já ter lido bastante, depois de já ter investigado, aplicado questionários, é que talvez vai aparecendo para ele mais claramente a diversidade de perguntas ou de problemas que ele quer responder. E aí, lá no meio do caminho, é que ele resolve: ah, não, eu acho melhor responder esta pergunta. Então, quando eu falo de autoestima, né, vamos pegar aqui a autoestima relacionada com a imagem que as pessoas têm de você, né? Então, vamos pegar aí a autoestima ligada, por exemplo, de adolescentes, né? Aquela coisa que o indivíduo está se apresentando para o mundo, muito preocupado com a cor do cabelo, né, o peso que tem, né, o formato do corpo e aquele biotipo todo, e muitas das vezes aquele indivíduo ainda não tem segurança de como que as pessoas o enxergam ou vê, e não tem também ainda formado uma segurança de como que essa pessoa se enxerga. Bom, aqui eu já falei de uma série de problemas, né, de uma série de questões que estão ligados, né? O modo como o indivíduo é visto pela sociedade, o modo como o indivíduo interpreta que a sociedade o enxerga, a sociedade, as pessoas, e o modo como ele se enxerga diante da sociedade, diante do espelho e diante do seu próprio corpo, da sua própria aparência. Então, vocês já repararam que eu já coloquei aqui um monte de problemas, né? Eu já coloquei um monte de questões aqui. E aí, só depois que você começou a ler bastante, que você se tocou que tem mais ou menos aí uns 5, 6 problemas, que aí você define, ah, eu vou seguir por esse caminho, eu vou seguir por aquilo. Na verdade, o que nós estamos colocando na aula de hoje é que se você se dispuser lá no início a se organizar melhor e procurar, né, entender qual é o problema de pesquisa, né, mais adequado para a sua investigação, você vai economizar tempo, você vai fazer essa pesquisa de modo mais direcionado e você vai conseguir, né, ao longo de toda a pesquisa, não perder basicamente esse fio da meada. Eu quero responder, né? Eu quero saber, né? Eu quero determinar, eu quero investigar, eu quero responder a pergunta básica: o que que faz um indivíduo sofrer, né? O que que faz um indivíduo ter dificuldades de aceitar a sua própria aparência, ou o que faz um indivíduo questionar o modo como as pessoas estão enxergando e ele mesmo se enxerga. Ou, de outra maneira, olha como vão surgindo diferentes questões que podem ser respondidas, né? Eu posso querer saber qual é o peso, né? Qual é a influência, né? Que um ideal de beleza, né? Ou qual é o peso que a propaganda pode interferir na autoestima de um adolescente? Ou qual é a influência, né, do bullying e justamente do modo como os outros adolescentes estão vendo esse sujeito, pode interferir no modo como ele se vê, se enxerga e na sua própria autoestima, né? Gente, é um pouquinho abstrato mesmo, né? Fazer pesquisa até a gente achar o nosso problema, até a gente definir qual é o nosso objetivo, até a gente, digamos assim, enquadrar, né, e delimitar especificamente, a gente gasta um certo tempo, a gente tem que ler um pouquinho, estudar um pouquinho mais, mas isso justamente vai nos auxiliar ao que eu realmente quero
saber, né? Então, já que nós estamos aqui fazendo uma pequena parceria com a professora Denise, né? Então, vamos pegar um pouco desse exemplo. Então, para aqueles alunos que vão escolher fazer lá a visita técnica virtual, né? O que eu quero saber, né? Então, ali tem um questionário, mas você pode, justamente, né, a partir do questionário, destacar determinado problema. Além do que o questionário está colocando, né, que são perguntas: há quanto tempo que um funcionário trabalha naquela área, como que ele entrou, né, se ele está satisfeito com o salário, se ele está satisfeito com carga horária, ou, né, a pergunta de número 10: a faculdade deu embasamento para o trabalho que você desempenha ou você precisou aprender na prática? Então, essa pergunta de número 10, ela é um problema que está para ser respondido. Mas você pode, né, justamente pensar o seguinte: olha, essa pergunta de número 10, ela tem um peso tão grande porque ela é justamente pensar o seguinte, né? E aí é que está, talvez, um dos aspectos dessa atividade para a disciplina que vocês estão fazendo lá com a professora Denise. Até que ponto, ou em que medida, ou de que modo o ensino, né, que o estudante está recebendo reflete, está alinhado, se relaciona com as exigências de um mercado de trabalho que é extremamente plural. Então, quando eu delimito qual é o problema da minha pesquisa, eu estou justamente fazendo com que a ciência se preste ao seu grande objetivo. A ciência existe para resolver problemas. Então, quando um pesquisador está interessado em responder questões relacionadas à autoestima, ele quer justamente levantar dados, informações que permita, que capacite profissionais de psicologia, profissionais da saúde, profissionais de outros setores, professores, pais, que possam ajudar, né, os estudantes ou qualquer outra pessoa a lidar com as questões relacionadas à autoestima. Então, o problema a ser respondido, né, é justamente esse: de que modo que uma pessoa pode lidar com a sua baixa ou alta autoestima. De que maneira que um indivíduo pode lidar com a sua autoestima em momentos específicos da vida. Então, por exemplo, talvez você nunca teve problema de autoestima. Talvez você é um indivíduo que sempre se deu bem com a sua aparência, com o modo como você se vê no espelho e como o modo como as pessoas te veem também socialmente, seja na sua família, seja no seu grupo social. Você nunca teve problema com os aspectos ligados ao seu biotipo, seja a cor do seu cabelo, dos seus olhos, da sua pele, sua altura, seu peso, e vai por aí afora. Mas imagine, porventura, uma pessoa que passou boa parte da vida gozando de um relativo sucesso profissional e, por causa da pandemia, ele perde o emprego. E aí ele não consegue, seja pela pandemia, seja pela idade, seja pelas transformações do mercado do trabalho, ele não consegue se recompor. E aí ele vai ter que dirigir Uber. Então, olha um problema de pesquisa surgindo. Qual é o impacto na autoestima de trabalhadores que se veem forçados a migrar para o trabalho autônomo, né? Por exemplo, motorista de aplicativo, após um determinado período de sucesso e desenvolvimento profissional? Temos aí um problema para ser respondido, né? Temos aí um problema de pesquisa, né? Investigar se, porventura, né, os profissionais que estão, seja temporariamente ou permanentemente, migrando para o trabalho autônomo, se esses indivíduos têm problemas de autoestima, se esses indivíduos estão conseguindo se adaptar a esse novo momento da economia. Do mesmo modo,
Aí agora, por parte, né, de um outro aspecto, você nunca teve problema de autoestima, mas digamos que, provavelmente, uma pessoa no futuro tenha tido um relacionamento estável, né, um casamento estável de 10 anos ou mais, e aí esse casamento, por qualquer que seja o motivo, vem ao seu término. Existe impacto na autoestima de mulheres após após experimentar um divórcio, né, numa relação matrimonial estável por mais de 10 anos, é um outro problema de pesquisa. Então, pense sempre quando você for fazer uma pesquisa, e aí seja aqui na nossa disciplina, você vai fazer 3 formulários, né? Você vai aplicar 3 diferentes abordagens, né? E aí nós já delimitamos, né? Quem estava na primeira aula percebeu, se você não tiver, eu explico novamente hoje, né? Para a gente ir aceitando a nossa máquina, né? Acelerando. Você vai fazer 3 diferentes abordagens sobre um aspecto ligado à pandemia. Então, um aspecto da saúde, aspecto psicológico, um aspecto mais amplo. Então, primeira coisa que você precisa pensar e organizar para fazer essa pesquisa é qual o problema a minha pesquisa quer responder. Se você começa dessa maneira, você começa ganhando tempo e você começa, digamos assim, mais focado para justamente acertar o coelho que você deseja matar, né? Aqui eu estou brincando com um caçador, né? O que você vai caçar hoje? Ah, eu vou caçar um coelho, vou caçar um pato, vou caçar um javali. Então você já pega a ferramenta certa, eu vou matar um javali, eu preciso de uma espingarda. Não, eu vou caçar um coelho, né? Ah, eu vou caçar um passarinho. Então você já define o que você quer saber, o que você quer, na verdade, responder. E aí você delimita os objetivos, e aí todos os demais passos da sua pesquisa, basicamente, vão repercutir a pergunta básica da sua pesquisa. Qual o problema eu pretendo responder? Né? Ficou claro? Está ficando claro, pessoal? O silêncio de vocês é muito eloquente, né? Perfeito. Eu vou mostrar um slide aqui, só para a gente se organizar, e eu não ficar falando demais, né? Então, só para a gente caminhar um bocado e aí a gente delimitar. Então, primeira coisa que eu preciso definir na minha pesquisa, né? E aí já vem o primeiro passo, né, para a construção do nosso projeto de pesquisa, né? Lembrando que vocês estão aí com vamos dar mais uma dica para a prova, né? Vocês estão anotando? Então, aí vocês já notaram o que é um problema de pesquisa. Uma outra questão que cai na prova, né? Lá, quando formos fazer a nossa primeira avaliação, eu vou provavelmente pedir para vocês colocarem lá na prova, né, a formulação do primeiro questionário que vocês vão fazer. Então, vocês coloquem lá a formulação do primeiro formulário da primeira pesquisa que vocês estão pretendendo. Qual é o problema da pesquisa que vocês pretendem responder, né? Qual é a pergunta do problema da pesquisa de vocês? Nós vamos cobrar na prova. Perfeito? Então, qual é o passo que nós estamos querendo traçar nesse nosso primeiro momento, né? A formulação de um problema de pesquisa. Então, vamos voltar ao tema da autoestima, né? Que está aí no nosso texto, está lá na aula, na disciplina de vocês, esse primeiro conteúdo. Qual que é, né, esse passo que é muito importante? Então, eu tenho, né, 2 importantes passos que eu posso justamente traçar no primeiro momento em que eu pretendo trabalhar com a minha pesquisa. Então, esses 2 passos são estabelecer os objetivos da minha pesquisa, né? Então, eu vou justamente
procurar, né, traçar aqui qual é o objetivo, mas, principalmente, para eu ter claramente esses objetivos, eu não posso dissociá-los do problema da minha pesquisa. E como que eu construo, né, esse problema de pesquisa? Justamente a partir das perguntas que a minha pesquisa procura desenvolver. Então, no caso da autoestima, eu vou escolher, né, a abordagem a partir, né, das perguntas que eu quero responder ou do problema que eu quero responder. Então, quando eu trato da autoestima, eu estou tratando de diferentes fenômenos dentro, né, de um aspecto da vida do indivíduo que está ligado com a sua autoestima. Então, como nós colocamos, a pessoa tem problemas com a sua autoestima em diferentes momentos da vida e em diferentes aspectos. Pode ser pelo aspecto da sua aparência, pode ser do modo como as pessoas enxergam esse indivíduo, pode ser do modo como aquele indivíduo enxerga a si mesmo, ou como o modo como ele imagina que as pessoas o enxergam, e pode ser relacionado a um aspecto da sua carreira profissional, da sua percepção de sucesso na vida, ou de fracasso, ou de dificuldades. Então, a gente tem sempre vários fenômenos que demandam uma única abordagem. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que para justamente termos condições de formular, né, e de construir, né, as perguntas para o nosso problema, é a gente pensar, né, quais são os critérios que vão me auxiliar na formulação desse problema, né? Porque eu primeiro preciso entender o problema da minha pesquisa que eu quero responder, e a partir dele eu vou construindo, eu vou delimitando o meu recorte, eu vou justamente seguindo ali a metodologia do meu trabalho. Então, a partir justamente disso, eu preciso delimitar o meu problema. Então, se eu estou tratando da autoestima, se eu estou tratando da Covid, se eu estou tratando, por exemplo, de uma visita técnica que vai ser feita com um profissional de psicologia da docência, ou de RH, ou de clínica, ou de cuidado hospitalar, se eu estou tratando a respeito do estresse, se eu estou tratando a respeito de questões relacionadas com a economia, com o desemprego, o que quer que seja, primeira questão, qual é o problema que eu quero responder, né? Então, justamente, quando eu penso no problema, eu vou construir as perguntas, né? Eu vou separar, se eu estou trabalhando com autoestima, quais são as perguntas, né? Que pretendem, que vão me ajudar a entender esse fenômeno, né? Então, ou seja, basicamente, para eu ter essas perguntas, eu vou sempre pensar em uma questão que é muito forte, a relação entre as variáveis. Então, voltando ao tema da autoestima, se eu estou querendo trabalhar a autoestima, quais são as variáveis que interferem na autoestima? Eu posso trabalhar uma variável externa, né, ao indivíduo. Então, por exemplo, o divórcio é uma variável, é uma ocorrência que aconteceu na vida de um indivíduo, na vida de uma pessoa, que pode ou não interferir na autoestima daquela pessoa. Então, eu estou trabalhando aí com uma variável externa, né? O desemprego também é uma variável. Então, por exemplo, na vida de um homem, o desemprego pode trazer para a vida daquele indivíduo uma possibilidade circunstancial de afetar a sua autoestima. Então, no caso da mulher, aqui, desculpa, viu, gente? Não entenda problemas de gênero, não. Eu só estou pegando circunstâncias diferentes para gêneros diferentes. Tanto para homens como para mulher, divórcio pode trazer problemas de autoestima, como que para homens e mulheres, desemprego traz problemas de autoestima. Pode desenvolver. Aqui eu só estou pegando como exemplo. Então, a relação entre duas variáveis
geralmente ela me ajuda a estruturar e a pensar uma pergunta de pesquisa. Então, em pensando em divórcio, eu posso estabelecer a seguinte pergunta: de que modo a ocorrência de um divórcio, após uma relação estável de 10, 15 ou 20 anos, pode interferir na autoestima de um homem ou de uma mulher? Vocês estão vendo que eu elaborei uma pergunta, né? Qual é o impacto que um divórcio é capaz de produzir na autoestima de um homem e de uma mulher quando eles estão terminando um relacionamento estável por mais de 10 ou 15 anos? É um problema de pergunta, é uma relação entre duas variáveis. Obviamente, essa relação de duas variáveis vão me auxiliar a responder o problema. Qual é o problema da minha pesquisa? Avaliar, né, a ocorrência de questões, de problemas de autoestima em indivíduos que passaram pela experiência do divórcio. Do mesmo modo, a variável desemprego, o indivíduo perdeu um emprego estável, de carteira assinada, que lhe conferia uma determinada posição social, uma segurança todo final de mês, um relacionamento socioprofissional. O indivíduo perde esse emprego e é, digamos assim, obrigado temporariamente a trabalhar com, como motorista de aplicativo. Então, eu tenho novamente duas variáveis, né? A variável desemprego com a variável trabalho autônomo, nesse caso, motorista de aplicativo. Qual é a relação entre o desemprego e a autoestima de um determinado indivíduo, né? Então, aqui, eu posso até traçar, né? Eu tenho até três variáveis. Eu tenho a variável do desemprego, a variável da autoestima e a variável das pessoas que estão trabalhando agora como motorista de aplicativo, como motorista de Uber. Então, qual seria a minha pergunta de pesquisa? Ou seja, o trabalho, né, autônomo, né, pode contribuir para problemas de autoestima de um indivíduo que tenha exercido função, que tenha tido uma carreira profissional estável? É uma pergunta, é um problema, né? Então, eu formulo essas perguntas, eu estabeleço essas variáveis e abordo aí um problema que pode ser, a partir de agora, mensurável, se eu fizer uma pesquisa quantitativa, ou pode ser observável, né? Se eu quiser, por exemplo, não não partir para uma abordagem quantitativa, mas eu vou partir para uma abordagem qualitativa. Eu vou conversar com o indivíduo, né? Eu vou fazer um estudo de caso, eu vou conversar com 2, 3 pessoas. Não me importa números aqui. Eu quero apenas avaliar a história daquele indivíduo. Então, eu tenho, a partir daí, dessas perguntas, eu posso, então, justamente delimitar os objetivos. Eu quero saber, né, qual é o papel, né, que um divórcio após um relacionamento estável pode produzir no indivíduo. Eu quero saber como que esses indivíduos lidam a partir dessa experiência de divórcio. Aí vão surgindo outros objetivos, vão surgindo outras possibilidades. Eu quero verificar, aí no caso, se você faz uma pesquisa tanto com homens quanto mulheres, eu quero perguntar quem está mais propenso a lidar melhor com o problema de autoestima. Homens lidam melhor, mulheres lidam melhor, porque homens lidam com mais dificuldade, qual é a razão? Quem conseguiu lidar melhor, né? Quem conseguiu sair mais rápido, né? Quem conseguiu desenvolver condições para lidar com isso de modo mais rápido, quem não conseguiu, né? E também eu posso trabalhar as justificativas, né? Então, o que são as justificativas? A justificativa é justamente a importância, né? Porque, para que eu estou fazendo o estudo? Geralmente é a parte mais fácil de um projeto de pesquisa. Se eu tenho as perguntas que eu quero responder,
Ou seja, se eu já sei o problema que eu preciso responder, né, superar com a minha pesquisa, eu consigo basicamente elaborar os objetivos, né, que são as diferentes possibilidades de conhecimento, e aí, a partir das próprias diferentes possibilidades, eu consigo justificar. Olha, a importância da minha pesquisa verifica-se justamente por saber como que indivíduos conseguem lidar com a autoestima, passando por uma experiência de divórcio depois de um longo período de casados. É uma justificativa. Outra justificativa, a importância da minha pesquisa é avaliar como que homens e mulheres conseguem diferentemente constituir estratégias de superação de problemas relacionados com a autoestima. De que maneira que homens e mulheres lidam com isso? Outra justificativa, né? A importância do meu estudo é criar ferramentas para que terapeutas, psicólogos, profissionais, médicos, grupos de casais desenvolvam estratégias para auxiliar homens e mulheres que estão atravessando problemas de autoestima a partir de uma experiência de divórcio, né? Ou seja, a coisa mais fácil que tem na pesquisa é você justificar. A importância da minha pesquisa é responder esses problemas. Então, a partir dessas respostas, meu estudo vai ser importante para isso, meu estudo vai ajudar esse tipo de indivíduo, meu estudo vai contribuir com a ciência, meu estudo vai criar mecanismos e estratégias para superar esses problemas. Viabilidade. Aqui, justamente, né, aquela questão assim, eu tenho recurso para fazer a pesquisa? Geralmente, no caso de vocês estudantes, eu tenho tempo suficiente para fazer, né? Acho que é a grande viabilidade que vocês procuram trabalhar justamente é essa. Eu tenho tempo? Eu vou conseguir visitar a pessoa, aqui no caso da pandemia, né? Vocês estão com uma visita técnica e vocês não têm condição de fazer visita. Então, qual que é a disponibilidade? Eu vou ter que fazer um questionário eletrônico. Ah, mas para fazer um questionário eletrônico, eu vou ter que escolher bem as pessoas, porque se a pessoa não tiver 5 minutos para responder, eu estou perdido. Então, eu vou ter que fazer um formulário que permita a pessoa, eu vou ter que fazer as perguntas. Então, eu preciso ter aí condições para lidar com isso. Qual que é o alcance do meu estudo? Aí vai depender das pessoas que você precisa alcançar. Se é um estudo de autoestima com adolescentes, eu preciso alcançar essa população. Se é com mulheres que experimentaram o divórcio, do mesmo modo, eu preciso alcançar esse público. E depois, as consequências, né? Vou publicar esse estudo, vou compartilhar em classe, vou levá-lo para a comunidade, meu estudo vai contribuir, como que eu posso aqui, vou usá-lo na feira de estágios aqui na faculdade, geralmente, aí depende do alcance que você vai fazer. E por último, deficiências no conhecimento do problema que orientam o estudo, né? Aqui, justamente, está ligado com os aspectos se você vai encontrar facilidade ou não. Essa parte de deficiência, a gente só descobre ela quando a gente está fazendo, né? É aquele caso, professor, eu resolvi fazer a pesquisa, eu verifiquei que tem muitos artigos, mas quando eu comecei a fazer o trabalho, eu encontrei esta dificuldade, eu não encontrei pessoas que pudessem me ajudar, eu esbarrei em problemas éticos, as pessoas não ficaram confortáveis para responder a minha pergunta, o conhecimento que se tinha é muito pouco, é um assunto muito novo, né? Eu encontrei essa e essa dificuldade e preciso estudar mais. Isso pode ocorrer, né? Aí vai depender justamente do que você vai encontrar. Mas aí, se você tiver um bom orientador, vai facilitar a sua vida, vai te ajudar. Esse é o papel da orientação que
o seu professor, né, o seu orientador vai fazer. Então, voltando aqui, né, de uma outra maneira, para formular um problema de pesquisa, nós vamos justamente passar por essas etapas, né? Ao elaborar essas perguntas de pesquisa, então, assim, é algo que você começa a fazer. Geralmente, você precisa fazer uma pesquisa preliminar, né? Verificar se tem artigos escritos a respeito, se tem livros publicados, né? Ler um pouquinho, principalmente ali aqueles resumos de artigos, né? Essa questão do divórcio é bem estudada, essa questão do sofrimento de pessoas que tiveram que migrar para a economia informal, como é que essas pessoas estão lidando com isso, como é que isso está colocado. Então, você faz uma preliminar pesquisa, uma abordagem bem superficial, verifica ali qual que é o estado da arte, né? O que está sendo colocado e formula a sua pergunta. O que a minha pesquisa quer saber, né? Qual é o problema que a minha pesquisa se propõe a solucionar? Quando eu digo isso, gente, tenham muito em mente. Não é que você vai ter que, num semestre aqui na faculdade, solucionar um problema. Eu estou morrendo de medo porque o professor falou que a minha pesquisa tem que responder uma pergunta. Sim, toda pesquisa tem que responder uma pergunta. Agora, não significa que com 6 meses de pesquisa, ou com 2 anos de um mestrado, ou até 4 de um doutorado, você resolva um problema. Então, na verdade, aqui a gente precisa apenas pontuar. Não se trata que você vai resolver o problema da depressão, né? Ou o problema da baixa autoestima dos divorciados. Não, não necessariamente você tem que resolver, ou a sua pesquisa vai ter que resolver. Mas pense que cada vez que você faz pesquisa, você produz conhecimento, e esse conhecimento, somado a tantos outros, ajuda, permite solucionar problemas. Então, pense que se você está trabalhando uma pesquisa relacionada à autoestima, relacionada ao sofrimento do estresse e da angústia de trabalhadores que estão na economia informal, relacionado com a dificuldade com que homens e mulheres estão enfrentando depois de ter um casamento rompido depois de vários anos, relacionado com problemas de bulimia de adolescentes, por terem dificuldades para lidar com a imagem que as pessoas têm a respeito do seu corpo, da sua vida, do seu ser. Você está acumulando conhecimento e você está produzindo conhecimento para que terapeutas, indivíduos, família, sociedade consigam a lidar com a questão. Em ciências humanas, a gente é um pouco econômico, né? Na verdade, em ciências humanas, a gente acumula conhecimento para enfrentar problemas de grande magnitude. Então, toda pesquisa que se faz hoje relacionada com a Covid é justamente para auxiliar a sociedade, auxiliar terapeutas, auxiliar profissionais a justamente solucionar ou diminuir problemas que as pessoas enfrentam dentro da sociedade, né? Então, eu delimito então essas perguntas. Qual é o problema que minha pesquisa precisa responder? Defino os objetivos. Se eu quero responder à pergunta qual é o impacto, né, que um divórcio produz na vida de um indivíduo, qual é o impacto que o desemprego ou que o trabalho informal traz para indivíduos que tiveram uma carreira anterior razoável de sucesso, eu consigo, então, delimitar os objetivos. A minha pesquisa se propõe a compreender o impacto da economia informal, o impacto do desemprego, o impacto
do divórcio, o impacto da insatisfação com o corpo, com o cabelo, o impacto da propaganda, né, na autoestima de adolescentes, o impacto da pornografia sobre, né, a autoestima de homens e mulheres com problemas de disfunção, com problemas, sei lá, diversos. Eu vou construindo os objetivos. Elaboro depois os objetivos, a minha justificativa, né? Então, a minha pesquisa é importante, porque busca conhecer essas questões. A pesquisa é importante porque se soma a uma série de estudos que auxiliam, né, profissionais da saúde. A minha pesquisa é importante porque questiona, né, o excesso de exposição à propaganda. A minha pesquisa é importante porque cria mecanismos para auxiliar trabalhadores da economia informal. E aí você constrói. Qual é a viabilidade? Você verifica, né, as dificuldades que você vai encontrar, você avalia quais são os recursos, né, porque senão se você se propõe a responder um problema, e depois você vai verificar que você não tem recurso para isso, você não tem laboratório, você não tem dinheiro, você não tem tempo, você não tem público-alvo, então você tem que, depois de formulado o problema, os objetivos, a justificativa, você verifica se é viável, né? Senão você está arrumando encrenca, senão você não vai conseguir nunca responder essa pergunta, você nunca vai conseguir com que a sua pesquisa efetivamente responda esse problema. E as deficiências você vai descobrir mais ou menos quando começa, né? Não tem como você justamente descobrir isso antes, né? Não tem como você perceber as dificuldades da sua pesquisa se você não começar a fazê-la. Então, você vai descobrir as deficiências e elas vão acabar constando como parte do seu relatório. Gente, cansados? Não é fácil, não, mas vocês têm que estar animados. Metodologia é isso, é extremamente teórico, extremamente abstrato, mas a gente tem que fazer pesquisa, a gente precisa produzir pesquisa ao longo do nosso curso, né? Vamos utilizar uma série de métodos, uma série de técnicas, uma série de abordagens, mas o modo como nós fazemos pesquisa é assim, tem que partir de uma metodologia, tem que partir de um determinado aspecto. Uma pergunta, vocês estão fazendo pesquisa em alguma outra disciplina desse semestre? Além da que vocês vão desenvolver lá no estágio básico? Não precisa falar todos ao mesmo tempo. Até que não. Vai ser só a minha disciplina com o estágio. Isso, né? Ok. Bom, vamos falar um pouquinho. Quem não estava na última aula? Todo mundo estava na aula? Oi, Adriana. Tudo bem? Oi. Joia, bom dia. Bom dia. Tá tomando café aí? Tô. Muito bom. Adriana, é o seguinte, eu vou usar um pouquinho dos minutos agora dessa primeira fase da nossa aula para retomar com todos vocês a questão da atividade da nossa disciplina. Nós vamos ter que fazer pesquisa. Se a gente não fizer, vocês, quando chegar no meio do semestre, vocês já estão perdendo a paciência comigo, porque é muita coisa abstrata, é muita coisa chata, e é chata, eu não tenho vergonha de falar que a minha disciplina, ela é extremamente cansativa, né? Não adianta falar que é outra coisa, não. Metodologia é chato, é cansativo, mas a gente tem que aprender, tem que fazer correto, fazer direito, para a gente não ter problema com os nossos trabalhos e a gente produzir conhecimento, a gente responder
problemas de pesquisa. Senão, os professores, a sociedade vai falar que a gente não está produzindo pesquisa, a gente não está conseguindo levantar nada. Então, tem que fazer direito. Então, retomando aí no caso da nossa disciplina, nós vamos, ao longo do nosso semestre, a nossa parte prática será aplicar 3 questionários de pesquisa. Eu uso questionário, formulário, a mesma coisa, viu, gente? Só para vocês não perder esse aspecto. Vamos aplicar 3 questionários, que serão as atividades A1, A2, atividade 1, atividade 2, atividade 3, para compor os nossos 30 pontos, é isso? Me ajuda a lembrar, agora deu um tilt aqui. Desculpa, Isso. gente, eu dei uma aula. 30, 40. Isso, perdão, viu, gente? É porque ontem eu dei aula na outra faculdade, assim, tem hora que a cabeça da gente confunde tudo. Vocês me ajudem aí para eu não fazer vocês errarem. Então, nós temos esses 3 questionários, mas teremos também um projeto de pesquisa que a gente vai delineando ao longo da disciplina. Então, por exemplo, hoje falamos de problema de pesquisa. Vou cobrar isso na prova. Então, na medida que a gente vai fazer na prova, a gente vai estruturando esses trechos de um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa, ele é conforme a abordagem que a gente vai fazer nesses 3 questionários. Então, aqui eu estou simulando com vocês o que seria, por exemplo, um trabalho de pesquisa mais amplo de um mestrado e um doutorado. Ah, professor, você está cobrando isso tudo? Não, não é isso. Não estou cobrando nada que vocês não vão dar conta de fazer. Mas a gente está simulando de maneira bem menor e sem a exigência toda, né, de um mestrado e doutorado, a gente está simulando uma pesquisa a ser feita em 3 fases, né? A gente está simulando a aplicação de 3 questionários de pesquisa. Se a gente não estivesse em distanciamento social, a gente utilizaria 3 diferentes técnicas de investigação. A gente aplicaria 3 instrumentos de coleta de dados, né? Nós vamos ter uma aula sobre coleta de dados. Então, se a gente não tivesse sobre distanciamento, a gente poderia aplicar um questionário, a gente poderia fazer um estudo de caso e a gente poderia fazer uma análise de discurso, né? Eu utilizaria 3 diferentes instrumentos de pesquisa. Agora, como nós estamos numa situação de distanciamento, não dá para a gente conversar com as pessoas, não dá para a gente ir a campo, não dá para a gente fazer uma visita técnica, então assim a gente fica um pouco limitado. Então a gente vai aplicar esses 3 instrumentos, todos 3 serão formulários eletrônicos, questionários eletrônicos que a gente vai aplicar. O que a gente vai mudar, para não ficar tão chato, é a abordagem e o público, né? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos escolher 3 campos distintos de abordagem dentro desse macro fenômeno que é a pandemia da Covid-19, né? Então, nós vamos dividir aí em 3 grandes aspectos. O aspecto da economia, um aspecto da saúde, né, no caso, e o aspecto da saúde mental. Foi isso mesmo que eu coloquei para vocês, Daniele? Ou eu estou fugindo agora? Na verdade, um aspecto seria livre, né? A nossa escolha, um voltado para a saúde e um a saúde mental. Tá, eu não coloquei... eu deixei livre esse terceiro, né? Isso. Não, pelo que eu lembro, você colocou economia no terceiro. Eu acho que não era livre. Ele deu várias ideias. Falou não, tá. Economia Isso. Eu lembro que eu falei de economia, de saúde, e aí pode ser mental, ou pode ser relacionado física, ou ambas, né?
E aí eu lembro também que eu deixei que vocês podem escolher um terceiro aspecto, um desses três, né? Então, vamos retomar. Ô, gente, eu preciso sempre da ajuda de vocês, porque às vezes na aula a gente elabora, discute, dá uma abrangência e depois a gente tem que clarear isso. Então, por exemplo, um primeiro questionário, vocês poderiam trabalhar a respeito do aspecto da economia. Vocês podem, quando eu falei deixar livre, professor, não quer trabalhar sobre economia, não quer trabalhar sobre esse aspecto, não. Né? Então, fica essa possibilidade. Mas vocês podem trabalhar no sentido que espécie de questões, né, a crise econômica está trazendo para a vida dos indivíduos. Então, você pode abordar saúde emocional decorrente dessa crise econômica, você pode abordar como que indivíduos estão lidando com a sua autoestima decorrente da crise, você pode investigar pessoas que perderam o emprego, pessoas que migraram para a economia informal, né, pessoas que, de alguma maneira ou de outra, tiveram que fechar comércios. Vocês podem trabalhar o aspecto de que como que a pandemia está mexendo. Então, por exemplo, vocês não vão à faculdade. Então, quanta gente trabalhava, né, a partir desse grande mundo da educação que não está trabalhando mais. Então, por exemplo, aquelas lanchonetes, as pessoas que levavam vocês de carro, né, quem usava ali o serviço das vans. Então, vocês podem fazer um questionário voltado para problemas que a pandemia trouxe para o mundo do trabalho, para a economia doméstica, para as famílias que precisaram de apoio emergencial, para as famílias que precisaram de apoio, talvez de rede de solidariedade, de amigos, vizinhos, igreja. Isso é um aspecto, mas não obrigatório, né? Vamos colocar dessa maneira, né? O outro aspecto está ligado com a saúde mental ou a saúde física. Então, você pode partir de diferentes questões, né, de diferentes circunstâncias, de diferentes problemas que a pandemia afeta as pessoas. Então, por exemplo, a solidão com a variável do isolamento social, né, o distanciamento social. O fato, principalmente no caso de pessoas de idade, ficarem sós, né, ou mesmo pessoas que trabalham de modo remoto e essas pessoas perderam aí a possibilidade de contato. Então, questões ligadas a essa solidão, as questões ligadas aos profissionais da saúde, né? Aí, no caso, a saúde mental dos profissionais que estão na linha de frente pode ser abordado. As questões ligadas, por exemplo, já que a gente está falando muito de divórcio hoje, relacionamentos, problemas ligados a divórcio, a término de relacionamentos afetivos, por causa do contato intenso, né, que o distanciamento social provocou. Então, aqueles casais que marido e mulher ficavam boa parte do dia sem se ver, estão agora dentro de casa com mais tempo. Isso pode ser um aspecto. E aí você tem inúmeros aspectos relacionados a sofrimento, a angústia, a estresse, né? Imensos aspectos que podem ser trabalhados, como que as crianças, como que jovens, como que adultos. E um terceiro aspecto que eu deixei em aberto é que talvez vocês queiram uma outra abordagem que não seja ligada à pandemia, à saúde ou à economia. Acho que aí agora minhas ideias clarearam, eu consegui lembrar. Então, um aspecto em aberto que vocês queiram pesquisar, mas que não necessariamente esteja ligado com esses campos. Ou uma outra possibilidade que foi dada, você pode trabalhar o mesmo aspecto, mas com públicos diferentes. Então eu quero trabalhar problemas ligados à angústia, à solidão, ao estresse, né, ao adoecimento mental, mas eu vou trabalhar com jovens, vou trabalhar com adultos, vou trabalhar com a idade. Ou eu vou trabalhar com profissionais da saúde, com estudantes e com indivíduos
não necessariamente dentro desses dois grupos. Então, a ideia é que a gente vocês desenvolvam ao longo desses 3 questionários, diferentes abordagens para construir esses questionários. Agora, como que a gente faz isso? A aula de hoje deu um grande caminho. Antes de montar um questionário, né, antes de procurar mandar um formulário para uma pessoa, qual é a pergunta que eu quero responder? Então, parta disso. Porque na hora que você formular a pergunta, o que que eu quero saber na vida de motorista de aplicativo, na vida de enfermeiros na Covid, na vida de estudantes, na vida de pessoas que tiveram um relacionamento rompido, na vida de pessoas que trabalham em determinado setor, na vida de jovens, né? Então, tem havido muita angústia e muito sofrimento em pessoas da idade de vocês, né? Ou um pouquinho mais jovens, aquelas pessoas que ainda não estão na faculdade, ainda não adentraram o mercado de trabalho. Então, tem uma insegurança muito grande, porque se você tem desemprego e que afeta, inclusive, profissionais experientes, imagine a angústia de quem ainda não entrou no mercado de trabalho e nem mesmo está estudando, porque vocês estão estudando, né? E aí vocês têm contato, estão ocupando o tempo, estão tendo contato com uma série de teorias e de profissionais, mas imagine o jovem que não está na faculdade, não tem emprego e não sabe nem por onde vai começar, porque diminuíram as oportunidades de trabalho, muitos shopping centers fechados, parte do mercado não está ainda aquecido, você tem uma série de possibilidades. Então, escolham a abordagem, formulem o problema, descrevam os objetivos, e aí, a partir daí, vai ficar mais fácil. Se você gastar 20 minutos formulando, olha, qual é a pergunta, né? Pegue o texto, né, que nós usamos nessa aula, está lá no problema de pesquisa, está lá dentro da disciplina, né? Problema da pesquisa. Pegue o texto, dá uma olhadinha no texto e elabore, né? Olha, o meu primeiro questionário, eu quero responder essa pergunta. E aí, eu vou trabalhar com esses indivíduos e os meus objetivos são esses. Eu quero saber como que essas pessoas estão lidando, eu quero entender o que está afetando elas, eu quero descobrir o que está acontecendo. Você gastou esses 20 minutos, viu, Adriana? Aí vocês vão escrever, vão redigir de 6 a 10 perguntas, né? Vamos elaborar uma escala de modelo Likert. Eu vou ensinar para vocês na próxima aula como que constrói essa escala, né? É uma metodologia, né, graduada de resposta. E aí vamos montar eletronicamente o questionário e vamos mandar para as pessoas. Nós combinamos 20, o mínimo, não é isso, Daniele? 20 entrevistados? Foi sim. Foi, 20, professor. 20 no mínimo, 30, uma média boa, e 50, ótimo. excelente. Vamos mandar para 20 pessoas, elas vão responder, e aí a gente vai analisar, a gente vai verificar o que a gente trabalhou. Ficou claro, Adriana? Ficou sim, professor. Tá preocupada? Não, né? Não, preocupada não. Só estava um pouco perdida, né? Não, mas não fica preocupada, não. Gente, não tem outro jeito. Na nossa disciplina, é fazendo. Tem que fazer, sabe? É fazendo que você vai pegando o jeito, é fazendo que você vai pegando a habilidade. Então, qual seria, né, qual seria agora a nossa preocupação que nós temos aí ao longo desse mês de fevereiro? Escolha uma abordagem que você quer fazer para esse primeiro, né? Pense no que você quer descobrir.
Tá? Pense no que você quer fazer e, a partir dessa abordagem, pense em termos de problema. Qual é o problema que eu quero solucionar? Quais são as perguntas que eu quero responder? Parta desse caminho. Se você partir desse caminho, vai ficar mais fácil você construir o questionário. Não tenta fazer o questionário sem, pelo menos, gastar alguns minutos preocupado com isso. Porque senão você vai fazendo pergunta e vai ficando aquelas perguntas meio... O que acontece muito nessa fase? Você faz pergunta óbvia, né? Você vai fazer pergunta que a pessoa vai te responder e não vai te ajudar. Você vai construir um questionário, vai mandar o questionário, e quando voltar para você o questionário, você vai descobrir uma coisa muito complicada. Gente, eu não consigo fazer nada com esse questionário. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma pesquisa, fazer uma entrevista e o material voltou e vocês não têm nada. Você não consegue porque você não formulou direito as perguntas. Você não se organizou adequadamente sobre o que você queria saber. E aí, quando chegou, aquelas respostas não respondem nada. E aí você não tem como usar aquilo direito. Então, a gente chama isso de pesquisa de fracasso, né? A sua pesquisa não ajudou a solucionar nenhum problema, a sua pesquisa não responde praticamente nada, você não produziu conhecimento, né? Você foi lá, entrevistou 20 adolescentes sobre depressão, você entrevistou 20 mulheres sobre baixa autoestima e não responde nada. Veio aquela, é difícil, é difícil, é difícil. Mas o que uma pessoa te ajuda a entender um problema, a pessoa dizer que é difícil? Ou então a pessoa falou assim, ó, é muito complicado. Não, a vida é complicada. Então, formular o problema é o caminho mais adequado para você fazer todas as demais partes da sua pesquisa funcionar e funcionar direito. Ok? Nós vamos parar um pouquinho, vamos tomar água, vamos tomar café, que é muito bom. Vocês vão despertar, né? Quem ainda não despertou, lavar o rosto de novo, né? Trocar de roupa, quem ainda está de pijama. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho lá no formulário. Todos vocês têm conta, tem e-mail Microsoft, não tem? Isso, todos vocês têm, porque vocês são alunos do Arnaldo, todos vocês devem ter um e-mail do Outlook ou do Office. Então, para a gente ganhar tempo depois, quem não estiver usando o e-mail, dá uma olhada na senha aí agora, nós vamos acessar, né, na segunda parte agora, o intervalo seria 9h40, 10 horas. Então, vamos voltar a 10 horas e vocês vão, cada um, acessar a sua conta. Vamos ver se quem está com o computador consegue entrar lá no Office, né? Para a gente poder ir no formulários, né? Vamos entrar aqui em formulários e vamos criar um formulário. Então, tenta ver se todos vocês, é claro, um ou outro disse que está sem computador, que está no tablet, não sei se vai ser, como que vai ser a experiência, mas tentem deixar já o e-mail do Office aberto para a gente criar isso, né? Nós vamos trabalhar com o Office hoje, porque eu vou propor para vocês, né? Pensando no relatório, e um bom relatório tem que ter foto, né? Pelo menos assim, na medida do possível, nós vamos tentar deixar aqui no formulário a possibilidade de alguém deixar uma foto. Não sei se vai funcionar, se a pessoa vai mandar, mas vamos criar aqui a possibilidade. Se você não tiver, quiser fazer no Google, mas o Google, não sei se o Matheus aí tem experiência mais do que eu acho que o formulário no Google não permite anexar imagem. Eu tentei aqui, não consegui. Mas fica aí essa possibilidade. Vamos tentar fazer no Office hoje. Perfeito, gente?
Posso contar com vocês, então, a partir das 10 horas? É isso mesmo? Ou vocês querem um pouquinho mais cedo? Já que a gente está parando um pouquinho mais cedo. Acho que a gente pode voltar mais cedo. Então, vamos voltar, são 9h30, 10 para as 10, pode ser 9h50? Pode ser. Então, tá. Então, vamos tomar um pouquinho de água, vamos interromper um pouquinho, e aí, 9h50 nós voltamos. Ok, galera? Então, deixa eu interromper essa gravação.